Naquela manhã fria, o telefone tocou como se trouxesse consigo a morte disfarçada de voz. Eu não sabia, mas aquele som ia mudar minha vida para sempre. Não era um dia incomum. Eu estava na cozinha, com as mãos ainda molhadas da água e sabão, enquanto preparava o café das crianças. O cheiro do pão torrando na chapa se misturava ao som dos risos vindo da sala, onde meus filhos brincavam e brigavam por um lugar no sofá. A casa era cheia de vida, mas ao mesmo tempo tudo parecia suspenso, como se o universo tivesse prendido a respiração por um segundo. Quando atendi o telefone, ouvi primeiro o silêncio. Depois, uma voz trêmula. "Dona Clara, o carro do seu marido." E eu não precisei ouvir mais nada. Meu corpo gelou. O copo caiu da minha mão. Meus joelhos falharam. Meus filhos correram para perto de mim, assustados. Eu tentei falar, mas não consegui. Nos dias seguintes, a casa cheia virou um santuário de silêncios. Meus filhos olhavam para mim esperando respostas, esperança, algum sinal de que tudo ficaria bem. Mas eu não sabia como ser metade de tudo que éramos. Como ser mãe e pai, consolo e direção. Como manter a mesa posta quando o mundo parecia ter virado ao avesso. No velório, eu segurei a mão da minha filha mais velha. Ela tremia. Eu também. Mas não podia deixar transparecer. Porque, ali, percebi que meus filhos só tinham a mim. E eu só tinha eles. Não havia escolha. Ou eu me levantava, ou todos afundaríamos juntos. Comecei a trabalhar como costureira de madrugada, quando todos dormiam. Durante o dia fazia faxina em casas. Vendia alianças, o carro, o que dava para vender. A cada centavo guardado, a cada noite em claro, eu prometia a mim mesma que meus filhos não sentiriam a falta do pai, como um buraco negro. Eles sentiriam saudade, mas também sentiriam presença, porque eu ia ser tudo. Ia ser amor, firmeza, teto, comida, consolo e coragem. Lembro do primeiro dia de escola após o luto. Meu caçula agarrou meu vestido e disse: "Mamãe, e se você também for embora?" Eu me ajoelhei, abracei forte e respondi: "Eu não vou. Eu nunca vou deixar vocês sozinhos. Nem que eu precise ser 1000 em uma só." A primeira parte da minha nova vida foi de renúncias. Parei de me olhar no espelho. Esqueci o que era um café quente. As roupas eram sempre as mesmas. A maquiagem ficou guardada. Mas cada sorriso dos meus filhos era uma resposta. Cada noite, que eles dormiam em paz, mesmo sem brinquedos novos ou festas de aniversário, me dizia que eu estava fazendo o certo. Mas nem tudo era silêncio e dor. Havia também pequenos milagres, como o dia em que ganhei uma máquina de costura usada de uma vizinha. Ou o dia em que minha filha mais velha me escreveu uma carta dizendo: "Mamãe, você é a minha heroína." Eu chorei escondida no banheiro, porque heróis também sangram, também duvidam, mas continuam. Eu me tornei mãe, pai e coragem. E isso foi apenas o começo. Não era sobre ser forte, era sobre não ter outra escolha. Acordar antes do sol virou hábito. Eu fazia o café com o silêncio como companhia, e cada gole era um lembrete do quanto eu precisava resistir. Às vezes, olhava pela janela e via o mundo começando seu dia como se nada tivesse mudado. Mas dentro de mim, tudo era novo e assustador. A dor tinha virado paisagem, mas eu não podia me dar o luxo de senti-la o tempo todo. Comecei a pegar mais faxinas. Era cansativo, mas cada casa limpa era uma refeição garantida. Cada canto esfregado era um passo a mais em direção à dignidade. E meus filhos começaram a perceber. Me ajudavam como podiam. O mais velho lavava a louça. A do meio cuidava. Do pequeno, formamos um exército de sobrevivência. Houve dias de desespero, como quando meu filho ficou doente e eu não tinha dinheiro para remédio. Corri até o posto de saúde. Implorei por atendimento. Esperei horas.
Vi meu menino febril no meu colo, enquanto eu chorava em silêncio. Quando o médico finalmente o atendeu, foi como respirar de novo depois de afundar por minutos. Eu agradeci a Deus com o coração apertado e a alma em frangalhos. Também houve momentos de vergonha. Uma vez tive que pedir comida numa igreja. Lembro de como minhas mãos tremiam ao estender a sacola vazia. O olhar de piedade dos voluntários me queimava, por dentro, mas eu sorria. Porque quando você é mãe, você engole o orgulho e abre espaço para a esperança. Meus filhos nunca souberam o quanto chorei escondida. Nunca souberam que muitas vezes dormi com fome para que eles pudessem comer. Ou que vendi minha aliança de casamento para comprar material escolar. Tudo isso era meu segredo, meu pacto silencioso com o amor. Mas havia também os dias bons. O dia em que consegui costurar 10 peças e receber por elas. O dia em que consegui pagar a conta de luz antes do vencimento. O dia em que ganhamos uma cesta básica e fiz um banquete com arroz, feijão e ovo. Era pouco, mas com amor virava festa. Lembro de uma noite em que estávamos todos na sala dividindo um cobertor velho. As crianças estavam sorrindo, mesmo com o frio e sem televisão. E eu pensei, se eles ainda conseguem sorrir, então estou vencendo. A vida me forjou na dor, mas também me deu pequenas alegrias para que eu não desistisse. Cada passo era duro, mas cada passo era também um grito de resistência. Eu não era uma super-heroína. Eu era uma mãe. E isso, naquele momento, era tudo que o mundo precisava de mim. Aprendi que a força de uma mãe não está nos músculos, mas na alma. Os anos começaram a passar, e com eles vieram novas batalhas, novas dores, mas também novas vitórias. O luto deixou de ser uma presença constante e virou uma cicatriz, ainda sensível, mas parte de mim. Meus filhos foram crescendo, cada um com seu jeito, suas perguntas, seus silêncios. Vi meu filho mais velho virar um homem antes do tempo. Vi minha filha aprender a trançar o cabelo sozinha porque eu não dava conta de tudo. Vi o caçula deixar de pedir colo para não me cansar. Eram crianças, mas já sabiam da dureza do mundo. E isso me partia por dentro. Mesmo assim, fiz questão de celebrar cada conquista. A primeira prova em que tiraram nota boa. A primeira apresentação da escola. O primeiro emprego de meio período. Tudo era motivo para festa, mesmo que fosse só um bolo simples com velas improvisadas. Eu queria que eles soubessem. A vida pode ser difícil, mas sempre haverá alegria entre os cacos. Um dia, uma das mães da escola veio falar comigo. Disse que me admirava, que não sabia como eu conseguia dar conta de tudo. Eu sorri, mas por dentro eu só pensava, se ela soubesse. Porque muitas vezes eu não sabia, eu só fazia. Teve uma noite em que, exausta, sentei no chão da cozinha e chorei baixinho. Não porque algo específico tivesse dado errado, mas porque o peso de tudo me esmagava. E então minha filha apareceu, me abraçou pelas costas e disse: "A senhora é forte, mamãe. A senhora é feita de ferro." E ali, naquele abraço, eu renasci. Porque o que me movia não era a certeza de conseguir. Era o amor. Aos poucos, a costura virou minha aliada. Comecei a ganhar clientes fixas. Gente que vinha me procurar pelas mãos firmes, pelas costuras bem feitas. Mas ficava pela conversa, pelo café simples que eu oferecia. A máquina de costura, aquela doada, virou símbolo da minha virada. Era mais que uma ferramenta. Era minha ponte para um futuro. Os filhos também começaram a trabalhar, aos poucos. E cada vez que entravam em casa com um trocado no bolso e um sorriso no rosto, eu sabia. Estamos vencendo. Não era o fim da batalha, mas era a prova de que a gente estava no caminho. Ainda me faltavam muitas coisas. Faltava tempo para mim. Faltava descanso.
faltava colo. Mas não me faltava propósito, e isso me mantinha em pé. Eu não era só mãe, eu era chão, era teto, era muralha. E naquele momento, isso era tudo o que eu podia e queria ser. Quando tudo parece demais, eu olho para eles e lembro por que comecei. O tempo foi passando e com ele vieram outras dores, mais sutis, mas não menos cortantes. Meus filhos estavam crescendo e começando a sonhar. Isso deveria me encher de orgulho, e enchia, mas também me dava medo. Porque o mundo lá fora não perdoa quem vende pouco. E eu sabia que eles iam ter que lutar, como eu lutei. Mas queria tanto que eles não precisassem. Meu filho mais velho chegou em casa, certo dia dizendo que queria fazer faculdade. Eu sorri, mas dentro de mim veio o desespero. Como eu ia pagar? Como ia sustentar 5 e ainda realizar o sonho dele? Naquela noite, fingi que dormia para não deixar que ele me visse chorar. Por que dizer não a um filho que sempre te deu tudo o que podia? É um tipo de dor que não tem nome. Mas no dia seguinte, fui atrás de informação. Pesquisei sobre bolsas, ajuda do governo. Até rifa eu fiz. E quando ele passou, com o nome estampado na lista dos aprovados, eu gritei. Eu gritei tão alto que os vizinhos acharam que era desespero. Mas era alegria. Era a prova de que amor também constrói futuros. Minha filha do meio quis ser bailarina. Eu nunca tinha visto balé na vida, só em novela. Mas ela dançava pela casa como se o chão fosse palco. Peguei retalhos e fiz um collant improvisado. Ela dançava com tanto brilho nos olhos que, por um instante, eu esquecia todas as contas atrasadas. O sonho dela virava minha pausa, e isso bastava. Mas nem tudo era conquista. Houve uma tarde em que voltei para casa e encontrei meu filho do meio, chorando no quarto. Ele tinha apanhado na escola porque um menino zombou dele por não ter pai. Eu respirei fundo, segurei a mão dele e disse: Filho, você tem mais que um pai. Você tem uma mãe que vale por 2 e você vale por 1000. Essa frase grudou em mim. Repeti para cada um deles, sempre que duvidavam de si mesmos. A vida, mesmo dura, começou a mostrar flores no meio do asfalto. Um cliente me indicava para outro. Uma professora elogiava meu filho. Um amigo da escola trazia doações. Cada gesto era um milagre. E eu aprendi a ver os milagres até nos detalhes. Certa vez fomos convidados para uma confraternização da escola. Era simples, mas eu sabia que eles iam querer ir arrumados. Passei a madrugada costurando roupas novas com os pedaços de tecido que sobraram dos trabalhos. Quando eles se vestiram, pareciam príncipes e princesas. Eu tirei uma foto com um celular velho emprestado. Aquela imagem virou meu tesouro. Porque, mesmo com pouco, nós sempre tivemos tudo: amor, união, fé. Teve um dia em que meu corpo não aguentou. Tive um desmaio no meio de uma faxina. Fui levada ao hospital e a médica disse: Você precisa descansar, está no limite. E eu só consegui responder: Descansar não é uma opção quando se tem 5 corações batendo por você. Eles ficaram assustados. E eu vi nos olhos dos meus filhos o medo de me perder. Aquele mesmo medo que eles tiveram quando perderam o pai. Então prometi a mim mesma: Vou me cuidar. Não só por mim, mas por eles. Comecei a aceitar menos serviços, a organizar melhor meu tempo. Não era fácil, mas eu precisava estar viva e inteira para vê-los florescer. E assim, entre quedas e reerguimentos, a gente foi escrevendo nossa história. Não uma história de perfeição, mas uma história real. Uma história de amor, sacrifício e muita, muita coragem. Eu achava que estava ensinando meus filhos a viver, mas foram eles que me ensinaram a renascer. Os anos passaram, e com eles, o que era dor virou cicatriz.
não como um lembrete de sofrimento, mas como marcas de batalha vencida. Meu filho, mais velho, se formou. No dia da colação, ele subiu ao palco, recebeu o diploma, olhou para a plateia e disse: "Essa vitória é da minha mãe. Ela foi minha escola, meu abrigo, meu exemplo." Eu chorei tanto que mal conseguia aplaudir. Mas naquele choro havia alívio, orgulho e a certeza de que tudo valeu a pena. Minha filha bailarina foi convidada para uma apresentação fora da cidade. Quando pisou no palco com aquele collant feito de retalhos, agora renovado com brilho, eu vi uma estrela. Ela dançava como quem flutua, e eu, sentada na última fileira, sentia que estava dançando com ela. Cada passo dela era uma resposta à pergunta que tantas vezes me fiz: será que estou fazendo certo? Meu filho do meio, aquele que chorou por não ter pai, cresceu com um coração enorme. Um dia, quando completei 50 anos, ele me chamou no quintal e disse: "Fiz uma surpresa, mãe." Era um banquinho simples com flores desenhadas e uma plaquinha: "Aqui senta a mulher mais corajosa do mundo." Foi o presente mais bonito que recebi em toda a minha vida. Mas foi numa tarde comum, dessas em que a gente quase não repara, que veio a maior reviravolta. Eu estava lavando roupa quando ouvi passos no portão. Era uma mulher bem vestida, com olhos, doces e uma pasta nas mãos. "Dona Clara?" ela perguntou. "Eu sou da Secretaria de Assistência Social. Uma das professoras do seu filho indicou sua história para um projeto do governo. Vamos oferecer uma casa nova para vocês." Eu pensei que fosse brincadeira, mas não era. A casa era pequena, mas nova, iluminada, com piso de cerâmica e cheiro de recomeço. Quando entramos pela primeira vez, todos nos abraçamos no meio da sala vazia. E eu disse: "A gente construiu tudo isso juntos, tijolo por tijolo, com coragem, suor e muito amor." Foi ali que percebi que minha missão estava se transformando. Eu não era mais só mãe, nem só pai. Eu era exemplo, referência. Eu era prova de que é possível atravessar a tempestade e ainda encontrar sol do outro lado. Hoje, meus filhos seguem seus caminhos. Alguns ainda comigo, outros ganhando o mundo. E eu? Eu voltei a me olhar no espelho, a passar um batonzinho, a tomar um café quente sem culpa. Porque finalmente entendi. Eu também mereço. E quando alguém me pergunta como consegui criar 5 filhos sozinha, eu respondo sorrindo: eu não fiz isso sozinha. Deus me deu força, meus filhos me deram motivo, e o resto eu fiz com coragem. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei e ative o sininho de notificações para eu trazer mais histórias como essa.